Tudo bem, então voltando aqui, a gente viu que quando eu imprimi o valor do aumento, né, não parecia muito um valor monetário, né, um valor que a gente expressa na forma de dinheiro, porque tinha 6 casas decimais, né? A função printf, a gente pode formatar a forma como ela apresenta os dados, tá? Como é que eu vou fazer isso? Para isso, a gente vai colocar algumas informações, que a gente chama de especificadores, depois do porcentagem e antes do especificador. O porcentagem a gente viu, por exemplo, se eu quero imprimir um inteiro, coloco porcentagem, o especificador é D ou I, né? Qualquer um dos dois serve. Então eu vou colocar isso aqui, ó, essas informações, flags, tamanho e o ponto e a precisão que eu quero. Por que aqui está entre colchetes? Porque isso são os parâmetros opcionais. Eles não são obrigatórios quando eu vou imprimir um valor com porcentagem D, porcentagem F, tá? Então a gente vai ver cada um deles para eu saber como controlar a forma que o computador está imprimindo as informações. Aqui. Duas. Beleza. Primeira coisa que a gente vai ver é em relação ao tamanho, tá? Se eu colocar aqui um número antes do especificador, né, entre o porcentagem e o especificador, esse número ele vai falar para mim a quantidade mínima de caracteres que vão ser utilizadas para serem impressas. O que é isso? Imagina que na tela, cada posição que eu faço impressão é um quadradinho, igual está aqui, ó. Significa que quando eu coloco porcentagem 6i, eu obrigatoriamente vou estar pegando no mínimo 6 quadradinhos de tela desse. Exemplo, se eu mandar imprimir o valor 827, o que ele vai fazer? Vai colocar aqui o 7, o 2 e o 8, né? Porque eu estou querendo imprimir 827. Só que como eu mandei usar 6 quadradinhos de tela, né? A gente, igual eu falei, dividir a tela em 6 quadrados, ele vai imprimir no restante o espaço. Então, se eu mandar imprimir qualquer outra coisa que antes, ele vai imprimir, né, sei lá, valor do número, 2 pontos. Ele imprime 3 espaços em branco e o número 827. De novo, por quê? Porque você mandou usar 6 quadradinhos de tela no mínimo. E se eu tivesse mandado usar, por exemplo, 2, né? Porque se eu tivesse mandado usar só 2 quadradinhos de tela, o número tem 3 números, ele não ia imprimir. O que ia acontecer? Imprimir só 27? Não. Ali é a quantidade mínima. Então você está falando, ó, vai ter que usar aqui para mim no mínimo 6 quadradinhos da tela. Se isso aqui fosse 2, era no mínimo 2. Como o número tem 3 algarismos aqui, ele imprimir com 3, né? Você está falando ali que é no mínimo aquela quantidade, certo? Ok. Outra coisa que dá para a gente fazer é especificar esse parâmetro aqui que é a precisão. Se eu colocar um ponto alguma coisa, eu estou falando da precisão. E aqui ela é um pouquinho diferente para números inteiros e números floats. Vamos começar pelo float, que é mais fácil, que é o número real, né? Se aqui eu estou falando, por exemplo, porcentagem F, e eu coloco ponto, um número, exemplo, ponto 2, eu estou falando o número de casas decimais que eu quero depois da vírgula, né? Porque o número real, ele tem casas decimais, beleza? Então aqui eu especifico quantas casas decimais que eu quero usar. E precisão no caso de número inteiro, porque número inteiro não tem casa decimal, né? Ele é inteiro, então são números 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou falar a quantidade de dígitos que eu quero que mostre, né? Se a quantidade a ser mostrada for menor que o limite, então serão acrescentados zeros no final. Por exemplo, você deve ter visto que em partida de basquete, por exemplo, o placar ele fica do tipo 0,2 a 0,4, 0,2 a 0,6, 0,5 a 0,6. Como é que eu faço para imprimir esse zero antes? Eu vou especificar aqui na precisão, né, quando eu estou imprimindo um número inteiro, quantos dígitos que eu quero usar. Então, se eu mandar imprimir 1, por exemplo, e está falando que tem que ser com ponto 2, né, falar porcentagem ponto 2i, significa que eu tenho que usar pelo menos 2 casas, né, que é um pouquinho diferente do anterior, não confundam, tá? Aqui é o número mínimo de dígitos. Lá era a quantidade de quadradinhos da tela que eu usava, ok? Então aqui, o número mínimo de dígitos, ele vai imprimir no mínimo aquela quantidade de dígitos. Se eu colocar porcentagem, ponto 3i,
e mandar imprimir o número 1, né? Se a gente mandou imprimir com 3 casas, né? 3 dígitos, então ele vai imprimir 001, ok? Aí se eu mandar imprimir o 1000, tem mais que 3, imprime 1000 normal, né? Aqui de novo é o número mínimo de dígitos, ok? E de novo, né? É diferente, o mesmo parâmetro é diferente para número inteiro e flutuante, né? Ponto flutuante, que é o float ou real. Então isso aqui não tem jeito, tem que estudar e decorar para você saber usar. E por último, eu posso usar também flags, né? O que seriam esses flags? Seriam formas de alterar o meu número. E aqui existe só 3 possibilidades. Por exemplo, se eu colocar porcentagem menos em algum número, o que ele vai fazer? Ele vai alinhar o valor à esquerda, né? Então, você definiu o tamanho. Ao invés dele alinhar pela direita, ele alinha pela esquerda, ok? Naquele caso dos quadradinhos de tela lá. Outro flag que eu tenho é o positivo. Isso aqui, o positivo, ele força, quando o número for positivo, aparecer o mais na frente. E se eu mandar imprimir 1, ele não vai imprimir mais 1, né? Agora, se eu colocar aqui o mais nessa posição, ele vai imprimir mais 1, ok? O negativo não precisa forçar, porque o negativo ele sempre mostra, né? Você manda imprimir o número negativo, ele sempre vai mostrar o negativo. E o 0 aqui é para ele preencher com zeros ao invés de espaço em branco quando eu especificar o tamanho. Lembra que eu falei lá do tamanho dos quadradinhos de tela? Se eu mandar imprimir em 6 quadradinhos de tela, mas usar só 3 com o número. Quando eu coloco 0 na frente, ele preenche os outros 3 com zeros, ao invés de preencher com espaço. Ok? Vamos a alguns exemplos aqui, então, para ficar claro. Se eu mandar imprimir porcentagem 0,4D ano, o que ele vai fazer? Vamos por partes. Primeira coisa, porcentagem é alguma coisa, então eu sei que ele vai substituir o que está aqui por uma variável. A variável é ano, no caso. O 4, ele vai me falar, né? Aí aqui, como é um inteiro, o 4 vai me falar que eu tenho que utilizar 4 caracteres. Né? Estou especificando quantos caracteres que eu quero usar. E o 0, ele vai mandar preencher com zeros à esquerda, né? Porque eu estou mandando imprimir em 4 quadradinhos de tela. E se eu usar só 2, ele preenche o resto com 0. Okay? Aqui um exemplo. Ó. Ano igual a 193. Eu vou mandar imprimir dessa forma, com 4 dígitos, preenchendo com 0 à esquerda, um número inteiro. O que ele vai aparecer na tela? Olha só. 1, 2, 3, 4 dígitos, né? Como o meu número ele ocupa só 3, ele preenche o 0 com o resto. Ele preenche o resto com zeros, certo? Outra aqui, ano igual a 2019. Manda imprimir da mesma forma, com 4 dígitos e zeros à esquerda. O que vai aparecer na tela? Dá uma pausa aí e pensa. Beleza, vai aparecer na tela 2019, né? Porque você está mandando imprimir com 4 dígitos, o número já tem 4 dígitos. Mandou preencher com zeros à esquerda, mas não sobrou nada, né? Você usou os 4 espaços de tela que você falou aqui, então não tem o que preencher. Outro exemplo. Manda imprimir aqui o salário, né? Vou imprimir de uma maneira, um número do tipo float, real. E olha só, aquilo é uma especificação de uma formatação completa, né? Eu tenho menos 7,2. Então vamos por partes. Lembra o que é o menos? O menos é para mandar justificar à esquerda. Então vou pegar o valor aqui da variável salário e vou alinhar ela à esquerda. Ok? Ao invés de alinhar pela direita. O 7, aqui no caso, ele vai falar quantos espaços de tela que eu vou utilizar, no mínimo. Beleza? E aqui, ele já vai contar esse espaço de telas com a vírgula e com as casas decimais. Tá? Então, é 7 já contando esses dois. O ponto 2, no caso de um número flutuante, vai falar quantas casas decimais. Quando eu for imprimir o salário, então, ele vai imprimir com 2 casas decimais. Aqui tem um exemplo. Salário igual a 988. Manda imprimir salário, né, que é do tipo float, alinhado à esquerda, com 7 casas decimais, com 7 casas, né, com 7 algarismos ou 7 quadradinhos de tela, e 2 casas decimais. Então, como é que fica isso aqui? Vai ficar 988, repara que está alinhado à esquerda, né? Eu coloquei só 2 casas decimais, né? Ponto 00, o número não tinha. E esse underline aqui, ele não aparece. É só para você entender, que eu coloquei aqui na tela, que como eu tinha que usar 7 quadradinhos de tela, né? Então usei, ó, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Olha só que as casas decimais e a própria vírgula contam como quadradinho de tela, né? Como eu falei que eu tinha que usar 7, ele preencheu aqui como um espaço. Eu coloquei underline, porque espaço você não ia ver na tela, ok? E se eu quiser imprimir esse salário aqui, ó, 92,6532, da mesma forma, como é que vai aparecer? Dá uma pausa aí e pensa. De novo, eu vou utilizar só duas casas decimais, né? Então, se só duas casas decimais, ele vai arredondar aqui e vai ficar ponto 65. 92 não tem o que fazer, né? É 92 mesmo. Negativo significa que eu vou alinhar a esquerda, e no momento que eu alinhei a esquerda com duas casas decimais, eu já usei 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de tela, né? 5 caracteres da tela. Como eu mandei imprimir com 7, ele preenche aqui para mim com 2 espaços em branco. De novo, coloquei underline para você conseguir ver, tá certo? Então, é assim que funciona. Mais um aqui, ó. Mais ponto 2F variação. O que está mandando imprimir aqui? É o número float, o F. Eu vou imprimir nele a variável variação, tá? O mais aqui significa que você vai obrigar a colocar o sinal de mais quando for um número positivo. E o ponto 2 aqui são as casas decimais, porque é do tipo F, né? Então, quando eu mandar imprimir isso aqui, ó, 2.2710, o que ele vai imprimir? É um número positivo? Sim. Eu vou obrigar ele a colocar o mais. Ponto 2 aqui para um número flutuante significa que vai imprimir só as duas primeiras casas decimais aqui. Então, vai ficar mais 2.27, ok? E se o número for negativo e tiver aqui só uma casa decimal, o que ele vai fazer? Pensa aí. Beleza, então, negativo, esse mais não tem efeito, né? Porque o negativo ele sempre imprime. E o ponto 2 aqui, ele vai mandar imprimir com duas casas decimais, então ele acrescenta o zero, né? Ponto 1 significa ponto 10 também, ok? Ótimo. Agora, se não me engano, por último aqui, porcentagem 3.2D, pontuação. O que ele vai imprimir? Então vamos por partes. O 3 está me falando quantos caracteres, quantos quadradinhos de tela que eu vou usar no mínimo. Então são no mínimo 3. O ponto 2, aqui não é mais casa decimal, né? Por quê? Quando eu coloco porcentagem desse, está falando que vai imprimir um inteiro. O inteiro não tem casa decimal, né? Valor inteiro. Lembra lá do conjunto dos números matemáticos inteiros? Quando eu coloco ponto 2, significa que eu vou imprimir com no mínimo 2 algarismos. Então, olha só, eu estou usando 3 espaços de tela, né? E eu tenho que imprimir no mínimo 2 algarismos. Se eu mandar imprimir, por exemplo, 1, vai imprimir 0, 1, ok? Então, olha o exemplo aqui, ó. Pontuação recebe 23, vou mandar imprimir pontuação com essa formatação. O que vai imprimir? Ó, vou usar 3 espaços de tela, né? Então, ele vai ocupar aqui para mim 3 espaços. A variável ocupa 2, então 1 ele vai preencher com espaço em branco. Eu mandei imprimir com no mínimo 2 dígitos. Como o valor já tem 2 dígitos, você vai imprimir 23, né? Espaço 23, igual eu falei, né? Por que o espaço? Porque você mandou ocupar 3 espaços de tela. Ele preencheu com o espaço. E se eu mandar imprimir o 8? Ó, você tem que usar 3 espaços de tela e no mínimo 2 algarismos. Então, para imprimir 8 com 2 algarismos, tem que ficar como? 0, 8. Né? Ele coloca um espaço de tela, preenche com... ele coloca um espaço branco na tela, preenche com 0 e coloca o 8. Claro? Muito bem. Então, agora a gente quiser, né, a gente pode alterar o programa lá, para ele não ficar mostrando aquela quantidade de casas decimais enormes lá. Né? Onde estava a porcentagem F, a gente muda para porcentagem ponto 2. O que isso significa? Ele vai imprimir o meu número lá, que é o valor monetário, né, dinheiro, com apenas 2 casas decimais. Eu coloco então naquele printf lá, de novo salário, dentro do if, e no último também, ok? Então agora a gente sabe, né, o que vai ser impresso então quando eu mandar imprimir, ó, ano igual a 193, printf 04D, ano. Aqui está mandando preencher de zeros à esquerda, né, se ficar algum espaço em branco, e utilizar 4 quadradinhos de tela. Então, o que ele vai imprimir? Eu tenho que usar 4, meu número só tem 3,
um dos quadradinhos vai ficar com 0, porque eu mandei preencher com zeros. Então aparece na tela 0,93. O que vocês têm que saber dessa aula? Conhecer a estrutura if-else, conhecer os operadores relacionais e saber formatar as saídas com o printf, tá bom? Por enquanto é isso, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me enviar e continue assistindo às aulas do Leandro fazendo os exercícios, tá? Vou postar os exercícios assim que possível.